Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Vocês viram que acabou de terminar aí o jogo de Palmeiras e Corinthians. Lembra que eu falei pra vocês que esse jogo, na hora do almoço, iria ser um jogo pra gente tirar diagnósticos, tá? E eu tenho 3 diagnósticos pra concluir aqui. Primeiro eu quero dizer do primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras, acho que foi o melhor jogo do Palmeiras que eu vi, talvez, no último ano, nos últimos 12 meses. Foi o melhor jogo. No primeiro tempo, tá? Porque no segundo tempo voltou a ser a mesma coisa. Voltou a ser o Palmeiras da chuveirada e das jogadas pelas pontas de sempre. O Palmeiras que consegue telegrafar suas jogadas, o Palmeiras que fica fácil de encaixar a marcação, o Palmeiras que o time recua e baixa todas as linhas ali atrás e se defende aos trancos e barrancos, porque não tem inovação, não tem criatividade. Mas beleza. Vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo, o que o Palmeiras teve de diferente? Quadrado mágico. Quadrado mágico, eu não tô falando do Scarpa, tá? Eu não tô falando de Scarpa, não. Eu tô falando do quadrado mágico. Rafael Veiga, Facundo, Maurício, Richard Rios, povoando o meio-campo, trabalhando o setor central. O que eu mais falo que falta no Palmeiras? Triangulação, tabela, 1-2 no corredor central. E o Palmeiras, no primeiro tempo, ele trabalhou isso. Ele jogou pelo centro. Ora ele via de um lado, obviamente ele utilizou mais o lado direito defensivo do Corinthians, porque aquele lado era o mais carente na cobertura, mas também ele utilizou muito, mas muito mesmo, as saídas do setor intermediário rumo à linha de ataque, utilizando o corredor central. Então a gente viu um Palmeiras com um repertório tático e dinâmico. Um Palmeiras que conseguia ganhar numericamente no meio-campo e fazer com que a linha de ataque do Corinthians se encolhesse, praticamente deixando Yuri Alberto ilhado e o Memphis em outra ilha, totalmente separados um do outro. O Corinthians muitas vezes no primeiro tempo ficou sufocado, estrangulado lá atrás. Teve uma hora que o Corinthians tinha 9 jogadores dentro da pequena área. Desculpa, pequena não, grande área. E esse foi um trabalho que o Palmeiras fez utilizando toda a amplitude lateral do campo. Ou seja, trabalhando as pontas, mas também trabalhando o centro. Um passe com açúcar do Piquerez, que inclusive fez uma magnífica partida no primeiro tempo, prestando assistência para o gol do Maurício. E uma partida muito boa do Richard Rios. Uma partida muito boa do Estevão. O time era dinâmico, o time era vivo, era intenso. É igual eu falei para vocês. É talvez um dos melhores jogos que eu vi do Palmeiras no último ano. Não tô exagerando, tô falando a real. Muito diferente daquele time cansado, daquele time constante, daquele time que tem intensidade, mas ao mesmo tempo ele é muito previsível. E aí eis que acontece a falha. A falha, né? De um dos que era até então um dos melhores jogadores em campo. E bastou uma falha para que realmente o Corinthians empatasse. Naquele momento eu estava indo lá para a cozinha, falando para minha mãe, que é corintiana, o quanto o Palmeiras estava jogando primorosamente bem. O Palmeiras estava amassando o Corinthians. E de repente eu escuto o cara gritando gol. E nesse momento eu volto já desanimado, porque quando eu saí da sala o Corinthians estava com a posse de bola. E aí quando eu voltei, eu vi o lance, né? O replay do lance, onde o Corinthians empatou. E aí vem o segundo tempo.
E quando nós achávamos que no segundo tempo o Palmeiras iria voltar no ritmo do primeiro, o Palmeiras voltou o time que a gente está acostumado nos últimos meses. Um time previsível, um time que só joga pelos lados, um time que não tem triangulação, um time que não tem jogada central, um time que não tem criatividade, um time que não tem movimento facão, não tem homem de referência, não tem nada. Joga a bola lá pra frente, joga no Estevão e vamos ver o que vai virar. O Estevão vai fazer ali, ó, a mágica dele e toca essa bola pra dentro da área. Então, o primeiro diagnóstico que eu concluo é que o Palmeiras precisa utilizar todos os setores do campo. Hoje foi a prova viva disso. Não tem como nós irmos competir com uma equipe taticamente bem construída sem nós não utilizarmos todos os recursos que nós temos disponíveis. Porque no segundo tempo, o técnico do Corinthians corrige o posicionamento, faz algumas substituições, corrige a posição de alguns jogadores e melhora a presença de zagueiros e também melhora a presença no meio-campo para trazer igualdade numérica. E aí o Palmeiras já não pode mais trabalhar daquela maneira. Aí você fala assim, mas Neto, então é por isso que o Palmeiras deixa de trabalhar o setor central, mas nós não podemos deixar de trabalhar. A gente vai começar, vamos deixar de trabalhar o setor central porque agora o técnico deles fez um ajuste tático que povoou. Uai, vamos continuar? Uma hora, essa parede, meu amigo, vai cair. Uma hora esse ajuste vai falhar, você não concorda comigo? Agora, se a gente distribuir as jogadas pelo lado ou só ficar jogando a bola no Estevão e chuveirada na área, bola no Estevão e chuveirada na área, o time vai ficar muito previsível. Porque da mesma forma que o centro tá mais povoado e teve ajuste tático, os alas também vão estar mais marcados. É óbvio isso. É por isso que a gente tem que ter o compreendimento 360 de todas as jogadas. E o Palmeiras precisa utilizar. Utilizou o quarteto mágico no primeiro tempo, a gente tem que utilizar no segundo tempo também. E no segundo tempo não utilizou. Simplesmente foi um time previsível. Segundo ponto. O Palmeiras precisa de um 9. Nós precisamos, porque existem alguns momentos que o Palmeiras perde a referência. E a referência vira o Estevão. Você pode ver, no final do jogo era Estevão, 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 Estevão. Não tem problema você utilizar o Estevão. O garoto tem um dom absurdo, joga muita bola. Só que vai chegar alguns momentos que a gente vai precisar de algo diferente. Não é? Aí a gente teve a expulsão do Yuri Alberto, que foi bem expulso. Tem muito corintiano falando demais aí, mas foi bem expulso, cara. Vocês chutaram a bandeira, ele chutou a bandeira. Levou cartão. E jogador do Palmeiras já também levou cartão por chutar a bandeira. Desde aquela época lá que deu aquela confusão com o Luciano, todo mundo sabe a regra. Ninguém é inocente, ninguém é besta. Ele quis fazer graça. Ele falou assim, eu sou um jogador de ataque. Não vou fazer uma falta em ninguém. De fato não fez, mas simulou pra cacete uma falta, né? Vamos falar o que é verdade. Quem falar que aquilo dali não foi pra cartão amarelo, porque simulação é cartão amarelo. Simulação também é infração. Estudem a regra. Estudem a regra antes de descer pro play. Aí vocês vão jogar futebol. Estuda a regra primeiro. Então o lance foi corretamente expulso. Eu não gostei da arbitragem do Klaus também. Achei hiper confusa, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que ele melhorou um pouco, mas foi hiper confusa. Errou os dois lados também no primeiro tempo, mas os cartões foram bem assertivos. Não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. E é regra. É regra. Contra a regra, não tem argumento. É regra. Regra, tá? Não sabe a regra? Não joga. Não sabe a regra? Não participa. Não sabe a regra? Não assiste jogo de futebol. Tem que saber a regra. Tem. Pra tudo tem regra. Você vai fazer uma prova, tem regra. Você vai fazer o vestibular, tem regra. Concurso, tem regra. Entrevista de emprego, tem regra. Tudo tem regra. Costume-se. Regra. Regra. É isso. Então nós precisamos de um 9. Isso é um fato. E aí teve o pênalti, né? Pro Palmeiras, ali no drible da jogada individual do Estevão, que foi um pênalti corretamente marcado. Aquele outro, os jogadores do Palmeiras reclamou do toque no braço, mas o cara tava caindo, desequilibrado, braço pra trás, a bola explodiu no cara e depois bateu no braço. Aquilo dali realmente não era pra pênalti nem nada, mas o outro do Estevão me pareceu um lance muito mais convincente, muito mais claro, onde ele saiu driblando ali, né, fazendo uma fila de jogadores, mas não passou por último.
Ah, mas ele deu uma forçada no lance, hein, Neto? É uma das malícias que o jogador tem que ter. Foi pra cobrar o pênalti, com muita propriedade, com muita segurança, mas na hora de executar a movimentação, ele simplesmente telegrafou o chute dele. Coisas de um jovem, né? De 18 anos ali, que não tem ainda, talvez, a malícia da experiência. E o Hugo Souza... Cara, o Hugo Souza foi muito fácil na bola. Porque, basicamente, o Estevão, ele quis... Sabe, ele quis ser tão... como que eu falo? Eu não sei como que eu posso dizer. Ele quis ser tão recreativo. Ele quis despistar tanto que, no fim, ele acabou entregando onde que ele ia chutar. Só faltou ele apontar, ó. Tô indo ali, hein? E o Hugo Souza fez uma defesa e ainda sai até como o herói da partida, né? Que o Palmeiras não foi capaz de fazer um gol com um a mais em um jogo que tava ganho. E esse jogo vai pra conta do Abel hoje. E aí, Abel? O jogo foi pra sua conta. Tá? O jogo foi pra sua conta. Então, pessoal, nós precisamos no 9, nós precisamos jogar com o setor central. E o Abel também precisa ser mais ousado. O Abel precisa ser mais ousado nessa equipe. Porque no final, no segundo tempo, quando ele viu que os caras ficaram com um a menos, a gente deveria subir mais o time ainda. Mas pode tomar um contra-ataque e levar um gol. É o preço que se paga. O gosto amargo desse empate, eu acho que é igual, pelo menos quase igual ao da derrota. Então é isso. É os diagnósticos que a gente tira. Faltou coragem do Abel para fazer as mudanças necessárias que deveria ter feito, deveria ter colocado esse time lá em cima. Precisamos de um 9 e o Palmeiras precisa de repertório. Não tem como a gente ficar dependendo da chuveirada da área. Não tem como. Tá bom? Futebol é um xadrez. E a gente tem que utilizar todos os recursos. Não tem como um jogador de xadrez, ele... Não, eu não vou trabalhar esse tipo de jogada não, porque... Não. Tem que usar tudo que tem em mãos. Vai ser mais forte em uns tipos de jogada, mais forte no outro, ou mais fraco no outro, né? Mas tem que usar tudo, tá, pessoal? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto.